Bom dia, um abençoado dia, mais uma semana, mais uma oportunidade que Deus ele nos concede. Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês. Bom dia, uma boa semana, uma abençoada semana. Bom dia, Rô. Bom dia, Zimeri, uma abençoada semana para vocês. Vamos lá, vamos começar nossa semana. Olha, Rê, bom dia! Eu quero dar um bom dia todo especial também para uma querida nossa irmãzinha Celita. Ela falou: eu quero um bom dia hoje, então bom dia, Mervanete, bom dia, Gabi, bom dia para vocês. Deus abençoe. Então vamos lá, vamos começar a nossa semana. Olha, Rê, fiquei feliz de ver você aqui. Eu quero compartilhar com vocês de uma palavra. A palavra está em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu acredito que você já tenha ouvido dizer isso, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas, Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele declara isso, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que permite que Deus haja de acordo com o seu propósito. Então, vamos pensar assim: eu quero que Deus haja na minha vida, eu quero que a vontade do Senhor, que os propósitos de Deus aconteçam em mim. O primeiro passo é isso, eu preciso saber se eu quero que os propósitos de Deus aconteçam na minha vida. Aí eu falo assim, não, eu quero que a vontade de Deus aconteça, eu quero que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Então, se eu quero que os propósitos de Deus aconteçam, eu preciso entender algumas coisinhas que a gente vai falar hoje, né? E assim, a vontade de Deus, ela nem sempre vai operar, ela vai acontecer de acordo com a nossa vontade. Vai operar conforme aquilo que você tem um propósito. Então, eu tenho algo para minha vida. Será que aquilo que Deus ele tem, os planos, os propósitos de Deus para minha vida, nem sempre eles se alinham com aquilo que você, da maneira que você está agindo, da maneira que você acha que é a mais certa, que tem que ser daquela forma. E nós vamos aprender um pouquinho com José. Nós já falamos em várias lives a história de José, mas a gente vai olhar para a história de José hoje de uma outra forma. Deus tinha um propósito maravilhoso na vida de José, né? Só que assim, para que os propósitos de Deus acontecessem, para que José ele chegasse na posição de governador do Egito, ele passou por um processo. Mas nesse processo que José passou, às vezes nós olhamos para o processo e nós só tiramos coisas ruins desse processo. Então, olha, eu estou em busca de algo para minha vida emocional, eu estou em busca de algo para minha vida espiritual, eu estou em busca de algo para minha família, eu estou em busca de algo, né, para diversas áreas da nossa vida. Eu acredito que todos nós buscamos algo para a nossa vida. Olha, eu quero, né, algo para essa área, algo para essa área, eu preciso de uma bênção nessa área, eu preciso que um direcionamento nessa área. Só que às vezes, nessa caminhada, nesse trajeto, nesse processo, às vezes nós nos deparamos com situações difíceis e nós já retrocedemos, às vezes paramos. De repente você tá aí, ó, em busca de um propósito, em uma caminhada, e aí você já retrocede. Você fala assim, pronto. Aí acontece algo, porque só acontece coisa ruim. E nós vamos ver isso na vida de José. Primeiro, José, ele não foi bem visto pelos seus irmãos.
E havia um ciúmes, uma inveja tão grande, né, no coração dos irmãos de José, a ponto de eles jogarem José dentro de uma cisterna e depois, né, eles venderem José. No meio que José estava lá, né, nesse processo, porque Deus já havia escrito sobre a vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José. José não ia ser qualquer um. José não ia ser qualquer pessoa. José, Deus tinha um propósito de honra na vida dele. Mas para que o propósito de honra acontecesse na vida de José, ele passou por um processo. Então vamos lá. Primeiro processo, ele é jogado numa cisterna. E nessa cisterna, o que acontece? Nós precisamos entender que até mesmo nas situações difíceis, Deus é aquele que nos socorre. Se nós estamos debaixo dos propósitos de Deus, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, Deus vai nos socorrer. Qual foi o primeiro socorro de José? Quando ele é jogado na cisterna, mercador, né, ismaelitas, eles passam por ali, e esses mercadores passando por ali, os irmãos de José olham e falam assim: olha, nós vamos vendê-los, vamos vendê-lo, vamos pegar, vamos eliminar José daqui do nosso meio. Então eles tiram a capa de José para falar para o seu pai que ele havia morrido, e vende José como escravo. Então aí você fala assim: meu Deus, mas aonde está o socorro? Foi jogado num porão, né, numa cisterna, num poço, depois é vendido. Nós vamos ver que esses mercadores que passam foi o socorro, o início do propósito na vida de José. Olha isso, José, ele foi vendido para onde? Para o Egito. E aonde foi a honra de José? No Egito. Então, esses mercadores, nós vamos pensar o quê? Esses mercadores, eles foram ali, ó, preparados, designados por Deus para agir em favor da vida. Foi o socorro que Deus prepara naquele momento para agir em favor da vida de José. Então, você tá lá em busca, num propósito na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, e de repente você passa por uma adversidade, você passa por um momento difícil, que você fala: meu Deus, eu não vou suportar, agora eu vou desistir. Vem o Espírito Santo e fala: não desista. Deus, ele vai preparar os seus meios para que a gente seja socorrido e prossiga a caminhada. Então eu vejo que esses mercadores foram o quê? Foram meios, né? O primeiro propósito de socorro de Deus na vida de José foram aqueles mercadores que passam, levam José para o Egito. Por mais que aos olhos de todos eram: nossa, mas como assim? Né? Como esses mercadores um dos propósitos de Deus na vida de José? Sim, porque ali começa um plano de Deus, o propósito de Deus na vida de José. Aí quando José chega no palácio, ele começa a trabalhar, ali a gente vê uma outra adversidade na vida de José. Quando a mulher de Potifar, a Bíblia fala que José, ele era um homem muito solícito. E a mulher de Potifar fica atraída por José, e ela tenta de todas as formas cobiçá-lo, e a ponto de José, né, fugir dessa situação, não querer estar com a mulher de Potifar, e ela dizer que ele foi, que ele mexeu, né, que ele assediou, e José é levado para uma prisão. Aí você fala: pronto, olha isso, como, né? Como que ele vai viver um propósito se agora ele é preso mais uma vez? E aí a gente vê o quê? Lá na prisão, né? Lá no cárcere,
A gente vê que o carcereiro, quando ele olha para José e ele vê toda aquela solitude de José, todo o comportamento de José, José passa a ser um organizador, né? Ele passa a cuidar ali daquela prisão, ele passou a ser encarregado daquele local. O carcereiro dá uma total confiança em José. Tudo bem, José estava preso, mas já começa, né? O Senhor, a gente vê um cuidado de Deus. O carcereiro já não olha para José como um preso, como um aproveitador, como um imigrante que chega e desrespeita uma mulher. Não, o carcereiro consegue olhar um diferencial em José. Então a gente vê o que? Um socorro de Deus também com José na prisão. Então você está passando por uma situação difícil aí na sua vida, você está passando por uma adversidade. Para de dizer, tá tudo difícil, eu não vou conseguir. Deus, ele vem pra gente nessa manhã para dizer o quê? Olha, em meio a essa dificuldade, em meio a essa adversidade, enxergue, tem um socorro de Deus aí. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus quer te mostrar algo. Meu Deus, como que eu vou ver algo bom dentro de uma prisão? Deus fez com que José enxergasse algo bom dentro de uma prisão. Deus fez com que José fosse cuidado dentro daquele lugar. Às vezes a gente passa, eu falo muito das estações, às vezes a gente passa por estações que nós não gostaríamos de passar. Então, às vezes, nós nos sentimos aprisionados, às vezes nós passamos por uma luta dentro da nossa casa, no local de trabalho, dentro dos nossos projetos, das nossas conquistas. De repente você falou assim, meu Deus, o ano está terminando e eu tinha um propósito, ainda não consegui esse propósito, tem sido dias tão difíceis. Deus vem para você, Deus vem para nós nessa manhã, nesse início de semana, para dizer, tem um cuidado de Deus aonde você está. Se eu estou vivendo o propósito de Deus, se eu tenho colocado a minha vida diante de Deus, independente da tua religião, independente se você está aqui ouvindo essa palavra porque você crê em Deus e você está entregando o seu dia, entregando a sua vida para o Senhor cuidar, para Deus cuidar. Então ele fala, tem propósito em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Tem um propósito de Deus, tem um plano de Deus na tua vida. Então dá pra gente enxergar os mercadores, nós vemos um cuidado de Deus na vida de José. O carcereiro tendo um olhar diferente, nós vemos um cuidado de Deus na vida de José. E aí o que acontece, né? Nós vemos um outro socorro do Senhor quando o chefe dos copeiros, né? Ele foi preso e num alvoroço total, e ele tem um sonho e José interpreta o sonho. E ele fala, né, que quando ele tivesse com o faraó e ele ia lembrar de José. Gente, se passaram 2 anos e após 2 anos, o que acontece? Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E aquele sonho incomoda muito. E o copeiro, né, o chefe do copeiro, o chefe lembra de José e ele fala para Faraó, olha, lá na prisão tem um homem que ele é capaz de interpretar o seu sonho. E quando Faraó pede para chamar José, olha isso, se passaram 2 anos e às vezes você fala, meu Deus, parece que eu estou esquecido, parece que eu estou esquecida. Teve um propósito de Deus na minha vida e parece que, né? Porque às vezes a gente acha que vai acontecer assim, ó, num piscar de olhos. Deus tem os seus planos, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que às vezes o tempo nos fadiga,
Às vezes o tempo nos sufoca e a gente fala, meu Deus, quando eu vou viver a promessa? Quando eu vou ver algo novo acontecendo? Vai acontecer. Olha o que aconteceu na vida de José. E depois de 2 anos ali naquela prisão, o copeiro lembra dele e ele vai e ele interpreta o sonho de Faraó. E exatamente como ele interpretou, exatamente como aconteceu. E aí começa a honra na vida de José. Começa um trabalhar, um agir de Deus. As comportas se abrem na vida dele. E Faraó não deixa José mais aonde ele estava e começa a dar honra para ele. E ele começa a ser honrado e até o ponto dele se tornar o governador do Egito e mais, trazer a sua família, cuidar da sua casa, retomar com seu pai, retomar com seus irmãos, liberar, né? E viver a bênção de Deus. Viver o quê? O sonho que José, porque tudo começou com o sonho que José teve, que o sonho de José já mostrava que ele estaria acima dos seus irmãos e os seus irmãos não aceitaram isso. Então ali entra um sentimento de inveja, de competitividade no coração dos irmãos de José e é por isso que eles, né, querem eliminar com José da sua casa porque achava que ele era o sonhador, que ele era, né, que ele estava se sentindo, vamos pensar assim. Então, quanto tempo passou, mas os propósitos de Deus aconteceram. José, em meio a todas as dificuldades, ele não saiu do propósito de Deus. E é o que diz o apóstolo Paulo, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Eu imaginei José sendo jogado nessa cisterna, sendo vendido para um lugar totalmente diferente de onde ele estava, longe de tudo e de todos. O Senhor foi preparando meios, o Senhor foi preparando pessoas, o Senhor foi cuidando para que, independente do lugar aonde José estivesse, ele pudesse ser cuidado por Deus e ele pudesse enxergar as mãos poderosas do Senhor agindo em seu favor. E foi o que ele viu, o cuidado de Deus, as mãos poderosas de Deus agindo na sua direção. E Deus, ele fala para você, olha um pouquinho, né? Eu tô vivendo um momento tão difícil, eu tô vivendo um momento decisivo, eu tô tendo que viver uma situação tão delicada, de repente você tá aí pensando, né? Preciso ir pro meu trabalho, começar a semana e eu tenho algo tão difícil para enfrentar. Deus está dizendo para você nessa manhã, você não está sozinho, você não está sozinha. Enxergue Deus, enxergue o socorro de Deus, mesmo que você se depare a uma cisterna, mesmo que você se sinta numa prisão, mesmo que você venham palavras de acusações contra você, em meio às acusações, em meio à prisão, em meio a um poço que às vezes você fala, meu Deus, eu não enxergo luz, eu não consigo ver uma luz. Em meio a tudo isso, Deus, ele fala, em meio a essa escuridão, em meio a essa prisão, em meio a essas palavras de acusação, Deus tem um socorro, Deus tem uma provisão para a tua vida, Deus tem mercadores até você, Deus tem o carcereiro que vai ser enviado para você ver o socorro, Deus tem um copeiro que vai te direcionar, Deus tem. Então eu queria que neste momento eu possa sentir intensamente a presença do Espírito Santo dizendo fortemente ao nosso coração, independente da situação que você está, olhe, você vai ver o anjo do Senhor, Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar meios, Deus vai fazer
porque Ele está conosco, se nós estamos debaixo da sua proteção, se nós estamos debaixo do seu propósito, porque Ele fala, tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tal que é viver o propósito de Deus, é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, faça aquilo que o Senhor quer na minha vida. Eu acho que eu gostaria disso, mas se não for da tua vontade, guarde isso no teu coração. Nem sempre a tua vontade, né? Nem sempre os propósitos vão alinhar com a tua vontade. Ah, mas seria tão bom se acontecesse dessa forma, seria tão bom se eu quero o propósito de Deus na minha vida. Às vezes esses propósitos vão estar alinhados e às vezes não. Mas mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, Deus está conosco. O guarda de Israel é o nosso refúgio. Então aí nós vemos, né, os cuidados do Senhor na vida de José. E depois de tanto tempo, né, tanto tempo que José passou por todo esse propósito. Gênesis 41, Faraó olha para ele e diz assim, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. O sonho que José teve lá, tão pequeno, o propósito de Deus aconteceu. Então não desista do seu sonho. José não desistiu do seu sonho, não desista dos seus propósitos, não substitua. Às vezes você diz assim, tá tudo tão difícil, então eu vou substituir. Acho que eu vou deixar. Eu lembro um sonho nosso, da minha família, e por várias vezes eu tentei substituir esse sonho, porque eu dizia assim, acho que não é para mim. Quando vinha a cisterna, quando vinha a prisão, quando vinha as palavras contrárias, e todas as vezes que eu pensava, né, em mudar, em substituir, Deus, ele vinha com seu tremendo amor e ele vinha com uma palavra dizendo, não é hora de desistir. E vários acontecimentos foram na nossa vida, e Deus falando conosco, né? Eu vendo que era ou copeiro ou um mercador, como foi usado com José, agindo, né, ao nosso favor. E ali o Senhor nos dava um ânimo para a gente prosseguir. E talvez seja isso na sua vida hoje. Talvez você já pensou, eu vou substituir esse sonho, eu vou desistir dele, eu acho que não é para mim. E Deus, ele vem para você hoje e ele está usando um desses que foram usados na vida de José para falar para ele, olha, eu estou cuidando de você, não desista, porque vai acontecer, mesmo que leve um tempo, né? Mesmo que leve um processo, não substitua, né? Não vá para o caminho mais fácil. Às vezes a gente pensa em um caminho mais fácil. Eu lembro que, só vou contar isso para vocês, num desses processos dos nossos sonhos, eu falei, chega. Aí um dia eu disse assim, eu vou ver outra coisa. E eu lembro que eu fui numa tarde, fui ver um outro imóvel, porque eu achava que o sonho que nós tínhamos não ia acontecer. E eu cheguei nesse lugar, a primeira coisa, quando eu cheguei, me deparei, eu bati a minha cabeça num móvel, num lugar, e eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Aquilo já me deu uma irritabilidade daquele lugar, eu falei, eu quero ir embora daqui. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, não é isso que eu tenho para você. Não são substituições que eu tenho para você. Eu tenho a realização do seu sonho. Aprenda a esperar. Aprenda a viver o processo. Um processo de maturidade. Um processo de confiança. Um processo que
A espera não mata. A espera, quando nós esperamos no Senhor, quando nós alicerçamos a nossa fé em Deus, nós somos mais do que vencedores. Então não desista, não substitua, prossiga, em nome de Jesus. Eu tenho que parar por aqui, tá? Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que uma pérolazinha de hoje você leve para a tua semana. Eu sei que Deus falou fortemente ao meu coração. Eu sinto muito a presença de Deus falando nesse momento. Eu sei que na tua vida também. Eu creio que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que entrou agorinha, Aninha, Vi, bom dia. E a Gabi e os demais que entraram. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana abençoada. Nós vamos orar para que você não desista, mas saiba que em meio a todas essas circunstâncias, Deus prepara. Aprenda a enxergar coisa boa, hein? Fala, no meio dessa dificuldade, olha, tinha um copeiro. Em meio a essa dificuldade, teve o carcereiro que Deus enviou. Em meio a essa dificuldade, teve o mercador que o Senhor enviou. Quem o Senhor vai enviar ao teu favor. Amém? Se você quiser, junto comigo, segurar o seu copo com água para a gente orar. Paizinho querido, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por esta palavra, por este conforto. Senhor, e nós não aceitamos desistência nem substituições se não for de acordo à tua vontade. Pai, mas se for dentro do seu propósito, eu sei que o Senhor vai dar paz. Às vezes nós insistimos com algo também que não é propósito seu, Senhor, e o que é propósito de Deus, a paz. E se tem alguma situação, Deus, que o Senhor tem um outro propósito, toca no coração. Mas se é propósito do Senhor, ó Deus, Pai, mesmo que haja dificuldade, adversidade, Pai, que haja, Senhor, essa determinação de confiar no Senhor, estar firmes em Ti, Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, consagramos este copo com água para um refrigério para a nossa alma, para o nosso intelecto, e nós te agradecemos, nós te louvamos, pois o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus e saiba que o que é propósito de Deus, Ele fala conosco. Que às vezes também a gente insiste em algo que não é de Deus. Então, o que é de Deus, Ele fala. Ele usa os seus meios, como Ele usou com José, para que ele não desistisse e para que ele não retrocedesse. Fica com Deus, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Cris, bom dia. E eu creio nessa provisão do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e uma semana abençoada. E você que está conosco nos devocionais diário pelo WhatsApp, se você não está e tem vontade de estar conosco, me manda uma mensagem que eu envio o link do grupo. É um grupo super silencioso, é mais o devocional mesmo. E ali a gente conversa todo dia, um pouquinho. Tá bom? Deus abençoe, amém. Amém, Eliette, uma semana abençoada. Senti sua falta ontem, mas eu sei que você estava em um grande propósito também. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana ou até amanhã.